No vídeo de hoje vamos falar sobre bicarbonato de sódio, vale a pena repor, quando a gente repõe, traz realmente benefício ou não? Então, o tema de hoje é algo que muitos de vocês têm diversas dúvidas. Então, vamos lá. Todo mundo aí muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre bicarbonato de sódio. Então, é algo que vocês sempre perguntam, sempre tem dúvida e vale a pena a gente fazer esse vídeo aqui sobre isso. Lembrando que esse vídeo aqui não vai ficar gravado, tá? Isso aqui é algo que só vai ficar disponível depois pro pessoal da plataforma, da nossa comunidade. Então, todo mundo aí, seja bem-vindo. Essa live aqui vai ser uma live um pouco mais curta para a gente ser objetivo sobre essa conversa, tá? E quem tem dúvidas aí, coloca aqui que eu vou responder algumas. Na comunidade, quem faz parte do Close Friends, já deixei uma caixinha de perguntas que eu vou responder de perguntas de todo mundo. E quem não faz parte da comunidade, entra na minha bio, tem um link, acesse esse link onde você vai ver a possibilidade de você fazer uma assinatura para ter acesso aos vídeos gravados, acesso ao Close Friends e ao nosso encontro mensal para tirar dúvidas, poder conversar, tá bom? Então, tem um custo de R$ 49,00 por mês e aí você tem acesso a todas essas plataformas, todos esses vídeos e conteúdos. E novamente, infelizmente aqui não vai ficar gravado. Então é o seguinte, toda vez que você tem uma piora da função renal, existe a possibilidade de começar a ter uma coisa que é a acidose metabólica, que é quando o nosso bicarbonato do sangue acaba sendo consumido. O bicarbonato é uma substância muito utilizada no nosso organismo para a gente manter o pH do nosso sangue em equilíbrio, em torno de 7,35 até 7,45. E o pH é muito importante, porque um pH mais ácido no nosso sangue, a gente começa a ter destruição de massa muscular, destruição dos ossos, aumentando o risco então de perda de massa muscular, perda de uma sarcopenia, e a perda de massa muscular está relacionada à piora clínica, à piora da nossa condição de funcionalidade, levantar músculo, ganhar músculo. A acidez do sangue também favorece então a retirada de cálcio e fósforo dos ossos, consequentemente aumenta o risco de fratura dos ossos, e também a acidez do sangue está associada com um agravamento mais rápido da função renal, a piora mais rápida da creatinina, o aumento da creatinina. E isso acontece porque o nosso rim acaba tendo dificuldade com a piora da função renal em eliminar todos os nossos ácidos e pela urina, e acaba acumulando ácido no nosso sangue. E isso começa então a se tornar um problema. Uma vez que começa a acumular ácido no sangue, a gente começa a consumir o bicarbonato do nosso sangue para tentar compensar essa acidez maior que não está sendo eliminada pela urina. Uma vez que esse ácido, o bicarbonato do sangue também já não consegue ser suficiente, a gente começa a consumir outros tampões. E aí está relacionado com a parte muscular e a parte dos ossos para tentar corrigir a acidez. Então, toda vez que você tem uma piora progressiva, muitas vezes o médico nefrologista ele vai solicitar para você a gasometria venosa. E é através da gasometria venosa que a gente acaba avaliando como é que está o seu estado de bicarbonato, como é que está a acidez do seu sangue, como é que está a acidose metabólica. E o valor de bicarbonato tem que ser algo em torno de 22 a 26. Abaixo de 22, a princípio, começa a ter um risco de acidez e a gente deve repor muitas vezes. E acima de 26, o seu sangue agora se torna mais alcalino, tem excesso de base. E isso também acaba sendo ruim. Por isso que a gente não deve repor bicarbonato para todo mundo. Porque se você errar e começar a repor demais, também aumenta o risco de complicações. Então, a acidez tem que ser bem controlada. Quem que então piora? Pacientes com uma função renal que vai progredindo, normalmente uma função renal menor do que 30%, e quanto pior vai ficando essa função renal, mais provável que você já tenha um acúmulo de ácidos. E quem faz hemodiálise também acontece muito isso. E aí alguém tinha comentado aqui, quem faz hemodiálise, você repõe o bicarbonato através da terapêutica da hemodiálise, porque no líquido da diálise
já tem bicarbonato para poder repor. Então toda vez que você faz a hemodiálise, o líquido da diálise tem menos toxina, então vai sair toxina do seu sangue para ir para o líquido da diálise, e o líquido da diálise tem várias concentrações mais altas de substâncias boas, por exemplo, o cálcio, por exemplo, o bicarbonato, para poder repor o seu bicarbonato. Então, na diálise já acontece isso. Algumas vezes a diálise não tem uma quantidade suficiente, o tempo de diálise não lhe proporciona uma possibilidade de repor a quantidade necessária. E aí temos duas possibilidades. Ou aumentamos o tempo de diálise, ou aumentamos os dias de hemodiálise ou diálise peritoneal, ou também a gente pode repor de uma maneira por suplementação oral. Mas é muito mais frequente isso nos pacientes que estão em tratamento conservador com uma função renal mais baixa. Algumas diretrizes que acabaram de sair esse ano falam para a gente ser mais tolerante quanto à acidez. Então, né, numa diretriz que foi publicada recentemente, que é o CADIGO, a gente observa que eles recomendam a gente repor bicarbonato toda vez que o bicarbonato do seu sangue, através da gasometria venosa, por exemplo, estiver menor do que 18. Lembrando, o normal é até 22. Então eles falam para tolerar esse gap entre 22 e 18 do bicarbonato no seu exame. E aí, abaixo de 18, a gente repor bicarbonato. Só que no vídeo que eu publiquei ontem, tem uma meta-análise onde eles são mais rigorosos. E todo o valor abaixo do valor de referência, eles já começam a repor o bicarbonato para conseguir compensar essa acidez do sangue. Consequentemente, a gente conseguindo compensar melhor essa acidez, a gente destrói menos músculo, ou seja, melhora a possibilidade de ganhar massa muscular, preservar a massa muscular, e vários trabalhos já mostram que quanto melhor for o seu estado nutricional, quanto melhor for o seu estado de músculo, melhor a sua funcionalidade, melhor a sua capacidade de equilíbrio, você vai cair menos, melhor a sobrevida também, você vive melhor. E novamente, você corrigindo também a acidez, você também preserva melhor a saúde dos seus ossos, você tem menos risco de fratura. E a gente sabe que fratura em pacientes idosos, principalmente, está associado com maior risco de mortalidade, morre mais. Então, nessa meta-análise, que é quando avaliam vários artigos junto, a gente vê que o bicarbonato, sendo corrigido de uma maneira mais precoce, acaba sendo melhor. E na diretriz, eles são mais tolerantes quanto a essa acidez e só recomendam corrigir bicarbonato menor do que 18. Eu, particularmente, acho que vale a pena a gente ser mais rigoroso, e uma acidez no sangue a gente deve sim corrigir. Só que tem alguns efeitos colaterais. O bicarbonato que a gente tem aqui é o bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio, ele contém sódio. Então pode ter uma discreta piora da pressão. Então pode ser muitas vezes necessário aumentar o remédio de pressão para poder corrigir essa elevação. E particularmente acho que no custo-benefício, na maior parte das vezes, vale a pena a gente dar bicarbonato, corrigir a acidez do sangue, mesmo que a gente tenha que aumentar a dose dos remédios de pressão. Porque corrigir a acidez do sangue é muito importante. Claro que se é um paciente com uma pressão extremamente descontrolada, extremamente difícil, já toma 5 remédios diferentes para a pressão, a gente não consegue controlar, aí paciência, não dá, porque nesse custo-benefício é que a gente acaba tendo uma grande dificuldade. Mas, de modo geral, vale a pena a gente corrigir a acidez, mesmo que a gente tenha que aumentar um pouquinho a dose dos remédios de pressão ou iniciar algum outro remédio de pressão. Como ele tem sódio também, o bicarbonato, ele pode reter um pouco de líquido e pode, em alguns casos, inchar um pouco. Nos trabalhos não mostram que essa retenção de líquido é algo tão importante assim, mas pode acabar acontecendo e a gente tem que ficar atento. Alguns modos diferentes da gente repor bicarbonato é através também de citrato. Então o citrato ele vai ser convertido no fígado em bicarbonato. Então algumas vezes a gente pode suplementar o aporte de álcali através de citrato. Então citrato de cálcio, o citrato de potássio também pode ajudar, né? Tem que tomar muito cuidado só com excesso de cálcio, com excesso de potássio. O citrato de magnésio tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o citrato de magnésio ele é laxativo, ele pode algumas vezes soltar demais e promover uma diarreia. E aí é um efeito colateral que a gente não gostaria. Então o citrato de potássio
tomar um pouco de cuidado, porque o excesso dele pode acabar, ao invés de ajudar a corrigir a nossa acidez, pode acabar piorando por conta da diarreia, tá? Então, o modo de repor normalmente é através do bicarbonato de sódio, que é aquele bicarbonato muitas vezes encontrado em farmácias, em supermercados. Eu não gosto muito de utilizar o de supermercado, porque a gente não tem uma qualidade adequada. Eu prefiro que você compre o bicarbonato muitas vezes de farmácia, mas isso sempre com orientação do seu médico. O que eu falei para vocês, não pode, então eu posso tomar sempre bicarbonato? Porque se você também errar e o bicarbonato ficar muito alto, acima do valor de referência, você traz prejuízo, tá? Prejudicando o seu organismo, agravando até mesmo o risco de mortalidade. Então, não é para corrigir bicarbonato se ele não estiver baixo, porque você jogar o bicarbonato muito para cima também faz mal. E aí, é tentativa e erro, não tem uma dosagem certa de modo geral. Muitas vezes a gente pode suplementar através de comprimidos de 500 mg, utilizando um comprimido por dia, 2, 3, de acordo com seus exames. Assim como podemos usar colheres de café, colher de chá, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, avaliando aí o resultado através da gasometria, vendo como é que vai se comportando a acidez do seu sangue após a suplementação de bicarbonato. Então, muitas vezes tem gente que precisa de uma dose pequenininha, tem gente que precisa de mais bicarbonato para poder corrigir. E novamente, muitas vezes é por tentativa e erro essa correção. Existem alguns cálculos que podem ser utilizados, levando em consideração a meta de reposição, mas muitas vezes, na minha opinião, isso é muito cálculo para muito esforço, para pouca resposta adequada. Muitas vezes a gente precisa repor meio que empiricamente. Começa devagar, não temos pressa, essas correções não têm que ser tão rápidas assim. Que mais o bicarbonato baixo pode acabar ocasionando também? O bicarbonato, a acidez do sangue também está relacionado com potássio. Quando o sangue está muito ácido, o potássio acaba sendo mais expresso no nosso plasma, aumentando demais o potássio, levando a um perigo maior de arritmia cardíaca. Por isso, o bicarbonato, uma vez que a gente consegue corrigir a acidez do sangue, o potássio também ele tende a baixar. Assim como o cálcio. Quando o cálcio também, a acidez está muito importante, o cálcio fica mais alto, fica mais livre. E uma vez que a gente vai corrigindo a acidez do sangue, o cálcio também tende a baixar. Então, só tomar um pouquinho de cuidado contra esses eletrólitos. Quem tem uma tendência de um potássio mais alto, a gente tem que corrigir a acidez do sangue, porque é um meio da gente também conseguir controlar o potássio. Isso é muito importante e muitas vezes a gente não presta atenção. Aquele paciente com um bicarbonato em torno de 18, 16, com potássio de 5,5, 6 de potássio, ao invés de a gente ficar falando para ele ficar restringindo a dieta com potássio, a gente deve também corrigir a acidez do sangue, muitas vezes suplementando bicarbonato a esse paciente, para poder então corrigir a acidez, levar um pH normal e consequentemente a gente abaixa esse potássio na corrente sanguínea desse paciente, diminuindo o risco dos agravos do potássio alto, como uma arritmia cardíaca grave, que poderia levar até mesmo a uma parada cardíaca, que seria a fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, tá? São arritmias extremamente perigosas, extremamente graves. Então, o bicarbonato é algo que ajuda, muita gente acaba utilizando também o bicarbonato para azia, para melhorar, não vejo problema, mas novamente, sempre que você for utilizar algo contínuo, converse sempre com o seu médico, porque muitas vezes a correção dos seus medicamentos, seu tratamento é fundamental. E o médico precisa saber que você está tomando bicarbonato de uma maneira contínua, porque ele precisa entender quais são os efeitos colaterais. Você está inchando mais, você está piorando a pressão, e aí na verdade o motivo dessa descompensação é por conta do bicarbonato. E aí vai pesar. Mas é importante corrigir essa acidez. Então eu vou aumentar o remédio de pressão, eu vou dar um pouquinho de diurético. Ou não, você está exagerando nessa suplementação de bicarbonato, trazendo risco ao paciente. Eu devo então diminuir essa suplementação. Tudo isso, novamente, tem que ser conversado e entra como um remédio. Não é porque é suplemento, que é vitamina ou qualquer outra coisa que não tem que ser falar para o médico. Todas as vitaminas, todos os suplementos têm que ser passados ao médico, porque faz diferença. Em alguns casos pode levar a complicação e a gente precisa estar sabendo disso. Então, novamente, é fundamental para o paciente com doença renal crônica, principalmente estágios mais avançados, ou pacientes em terapia dialítica,
esses pacientes possuem uma tendência de deixar o sangue mais ácido, de consumir bicarbonato, do bicarbonato ficar mais baixo no sangue. E através da gasometria venosa a gente consegue avaliar isso. O ideal do bicarbonato é estar entre 22 e 26. E valores abaixo disso, muitas vezes vale a pena a gente corrigir. Só que tem que tomar cuidado, porque o excesso da correção também faz mal. E dentre os efeitos colaterais principais do bicarbonato está uma piora da pressão, uma piora da retenção de líquidos, e isso precisa estar muito bem ser avaliado pelo seu médico para ver. Precisamos suplementar algum outro medicamento, precisamos ajustar a terapêutica, precisamos passar um outro remédio de pressão, precisamos aumentar o seu remédio de pressão. Então tudo isso precisa ser muito bem avaliado. Combinado? Sobre o bicarbonato, que eu queria comentar com vocês é basicamente isso. Quero saber se vocês ficaram com dúvidas sobre isso, se vocês entenderam sobre o bicarbonato. Eu particularmente sou uma pessoa que gosto bastante de suplementar bicarbonato. Acho que é bem benéfico, acho que vale a pena, mas tudo tem que ser pesado custo-benefício. O paciente já toma 15 remédios, pô, eu vou dar mais um bicarbonato para ele, pô, será que vai trazer benefício ou será que eu posso trazer prejuízo a esse paciente? Então tudo isso tem que ser bem avaliado, tá? Água com sal faz mal para os rins? Olha, eu não sou a favor, Ingrid, de suplementação de sal. Na minha opinião, não faz sentido a gente ficar suplementando sal integral, shot de sal integral com água todo dia. Para mim, isso... Eu gosto da medicina funcional, medicina integrativa, aplico muito desses conhecimentos aos meus pacientes, mas sal integral, sal de qualquer forma, para mim isso é balela, é lorota, e eu não concordo com isso de maneira alguma, tá? Que mais, pessoal? O que vocês têm de dúvida sobre isso que eu estou passando para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Quem tiver, qual exame avalia a acidez do sangue? A gasometria venosa é um exame simples, barato, mas que muitas vezes muitos laboratórios têm uma dificuldade porque eles confundem muito com a gasometria arterial. Arterial é a que colhe na artéria, esse dói, e foi muito utilizado na época do Covid para ver a oxigenação do sangue. A gasometria venosa é um exame simples, e o que nos interessa na gasometria venosa, os parâmetros muitas vezes estão errados, vale a pena a gente ver pH e bicarbonato, que é o HCO3. São os únicos dois parâmetros que a gente utiliza na gasometria venosa, tá? Agora, PO2, PCO2, aí a gente não valoriza tanto isso. É isso aí, Ana. Com a reposição do bicarbonato, corrigindo a acidez do sangue, tende também a corrigir o potássio que está muito alto. Só tem que tomar muito cuidado com aqueles pacientes com potássio muito baixo. Quando o potássio está muito baixo e você tem uma acidez no sangue e você corrige muito rápido o bicarbonato, o potássio pode cair demais. Aí tem que tomar muito cuidado para não estar fazendo isso. O ideal daí seria primeiro corrigir potássio para depois corrigir a acidez do sangue. Que mais? O que vocês têm de dúvida aqui? Para a gente falar. Hoje esse vídeo é um vídeo mais curtinho para a gente poder avaliar. Boa tarde, tenho pressão alta, sempre que fico nervosa ela sobe. O que posso fazer para isso não acontecer? Primeiro, Edilma, converse com o seu médico, melhore sua parte psicológica, faça terapia, veja se tem um quadro de ansiedade persistente que mereça utilizar medicamentos ansiolíticos para diminuir sua pressão, pratique atividade física, melhore o estado mental através de meditação e veja se é algo persistente. Por exemplo, toda vez que eu vou trabalhar eu tenho pressão alta durante o meu trabalho, só que você trabalha todo dia durante 8 ou 10 horas. Então vai ter que tomar remédio, tem que conversar com o seu médico, tá? Grande André, depois eu te ligo, tá? Se você me ligou, eu estava em atendimento. Muita utilização de bicarbonato, sal de fruta, além dos danos ao sistema digestivo, também pode prejudicar os rins. Então, sal de fruta, excesso de bicarbonato é ruim, mas muitas vezes quando você tem excesso de sal de fruta, você pode ter excesso de magnésio, excesso de outras substâncias que são também deletérias. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. O leite de magnésio que se utilizava muito antigamente, também tudo que é em excesso é ruim, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado se a gente não acaba exagerando nessas suplementações. Se você tem muita azia frequentemente, tem que rever. Será que sua alimentação está errada? Será que você está obeso demais? Será que sua compulsão alimentar está ruim? O excesso de volume está ruim? Será que você tem uma gastrite? Tudo isso tem que ser muito bem avaliado, tá? Remédio para pressão pode
deve ser aumentar o potássio? Pode, Jane. Remédios de pressão como os IECAS e BRAS podem também aumentar, tá? Na nossa comunidade tem vídeo falando sobre esses medicamentos, o que cada um faz, tá? 4,4 de potássio a princípio está no valor de normalidade, viu, Ana? Acabei hoje tomando antibiótico para infecção urinária, porém a primeira urina da manhã sinto desconforto depois de urinar. Michele, só o seu médico vai poder te avaliar, tá bom? Reserva alcalina é um modo de fazer também, mas é possível fazer esses exames, alguns lugares fazem isso. Eu particularmente prefiro a gasometria venosa. Ureia está 40, será por conta da creatina? Claro, uma ureia de 40 a princípio está dentro dos valores de referência, viu? Já tomo remédio de pressão há mais de 10 anos, não me conformo. Pode ter questão de história familiar, questão genética, estilo de vida, alimentação. Tudo isso pode ocasionar pressão mais alta. O que mais, pessoal? O que vocês têm de dúvidas? Hoje o vídeo, a live é um pouco mais curta. Quem mais? O que vocês têm de dúvidas aqui? Grande Michele, como é que você tá? Você tá fazendo diálise ainda, Michele? Tá passando com o Jorge? Faz tempo que eu não falo com o Jorge, hein? Que mais, pessoal? Se alguém tem alguma dúvida sobre o bicarbonato, sobre acidez no sangue, é importante sempre, muitas vezes, uma dieta controlada direitinho, tendo um acompanhamento nutricional. Existem dietas onde o aporte de fibras podem ajudar nessa questão da acidez do sangue também. Existem dietas mais alcalinas, muitas vezes baseadas em frutas, legumes, verduras, onde a fibra consegue trazer um maior benefício e uma suplementação dessa fonte de ácidos. Ao invés, por exemplo, de uma alimentação muito rica em proteína, que poderia ter uma carga ácida maior, levando uma acidez no sangue, quando você faz uma dieta equilibrada, com o nutricionista pensando direitinho e um aporte maior de fibras, pode ajudar na acidez do sangue, diminuindo aí a necessidade de bicarbonato ou diminuindo a quantidade da sua suplementação, tá? Você está internada, Michele? Você está internada por quê? O que aconteceu? Depois do transplante, alguém repõe e outros não. Depende, viu, Cida? Depois do transplante, dependendo da função renal, talvez não precisa mais. Mas se você tiver algum quadro ainda de retenção de ácido, uma piora da função renal, uma creatina que não seja tão boa, pode acabar necessitando. Dapaglifosina para tratamento da doença renal crônica, de Jailton. Eu já fiz vários vídeos, estão na nossa comunidade. Isso é um tema diferente. Entra nos 4 pilares dos 4 medicamentos que modificam a evolução da doença renal crônica. Tá bem falado lá na nossa comunidade, tem vários vídeos sobre isso. Se quiser saber um pouquinho mais, entra no link na minha bio, acessa o link, faça a assinatura da comunidade, você vai ter acesso à plataforma com vários vídeos, fora o Close Friends e fora o nosso encontro mensal, tá? Bicarbonato compramos em mercado, pode ser usado? Olha, que eu falei, de supermercado assim, eu acho um pouco complicado, a gente não sabe a procedência, a qualidade. Eu prefiro de algo um pouco mais, ou de uma farmácia de manipulação, ou de farmácias tradicionais, tá? De mercado assim, particularmente, eu não sou muito a favor. Mas você tá bem cuidado, hein, Michele? O Jorge é um excelente médico, viu? Obrigado pelo carinho, Ana. Tenho bexiga neurogênica. Já fiz cirurgia, coloquei um aparelhinho, fez corpo estranho, com muita infecção. Hoje não tenho mais, retirei. É muito ruim no controlar. Infelizmente a bexiga neurogênica acaba prejudicando. Você pode fazer como que chama? Mitrofanoff, colocar uma válvula para poder fazer as sondagens. Mas é fundamental fazer sondagem. Infelizmente aumenta muito o risco de fazer infecção. Você está fazendo diálise 72 horas?
Você está fazendo diálise noturna, Michele? É isso que você está fazendo? Ou diálise peritoneal? Muito bom. Quem mais tem dúvida aí, pessoal? Ah, você está fazendo diálise contínua. Ah, então você deve estar na UTI, né, Michele, para fazer essa diálise contínua. Sou paciente renal crônico, agora descobri que tenho problema no fígado. Por que isso ocorre? Difícil. A princípio, a doença renal por si só não necessariamente tem um vínculo com o rim. É fígado e rim. Podem ser coisas diferentes. Você pode ter fígado por conta de uma hepatite, por causa de medicamento, por conta de gordura, por outras causas. Não necessariamente a doença renal está vinculada diretamente com uma doença no fígado, tá? Tem algumas doenças como a amiloidose que poderiam ocasionar, mas não é algo tão frequente. Agora, um órgão sempre descompensa o outro. O fígado alterado, uma cirrose, pode piorar, por exemplo, a função do rim. Isso pode acabar acontecendo, tá? O que mais, pessoal, vocês têm de dúvida? Caso contrário, vamos encerrar essa live. O que mais, pessoal? Espera aí que aí apareceu aqui. Ótimo, Cardoso. Jamile Cardoso. Importante estar na fila de transplante, tá? Aspecto de gordura na urina pode ser proteína na urina, tá? Muitas vezes a diálise cansa, infelizmente isso pode acontecer. É importante ver a pessoa, pressão, como é que estão a retirada de líquido, tudo isso acaba cansando um pouco mais a diálise, tá? Excesso de retirada de líquido, a pressão que oscila demais, e anemia, tudo isso acaba deixando a diálise um pouco mais desgastante. 5 dias de diarreia, 7 dias de vômito sem parar, mesmo com medicamentos. Jamile, precisa ir ver no pronto-socorro, tá? Com o seu médico, ver se alguma coisa tem de problema, tá bom? Muito bom, Ana. Espero você aí na comunidade. Nossa, eu não entendi, Valéria. Tive alguma coisa na medula, fiquei... Fiquei paraplégica, hoje já ando. Um dos meus rins é atrofiado, tenho pressão alta e vivo com infecção. Infelizmente, a sondagem vesical de alívio, tudo isso pode acabar ocasionando esse tipo de sintoma, viu? Olá, muito obrigado pelo carinho. Adir. Quem mais, pessoal? Vocês têm mais uma dúvida? Mais 2 minutinhos aqui. Quem tiver dúvida, manda. E aí depois vamos resolver algumas coisas. Vamos pro hospital hoje, vamos pro Einstein resolver umas coisas lá, ver uns pacientes. O que vocês têm de dúvida que eu posso ajudar aqui antes de desligar? Anemia, uma anemia muito importante, por exemplo, um sangramento pode sim prejudicar o rim, mas lembrar, Joselita, que a doença renal, ela também ocasiona a anemia, tá? Então isso é uma coisa que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, a doença renal pode levar a déficit de ferro, vitaminas e deficiência de eritropoetina, que é um hormônio relacionado, então, ao quadro de anemia, tá? É isso aí, Joelma. Algumas vezes precisa repor bicarbonato. Muito bom, Michele. Eu não vou mais pro São Luís, eu saí da equipe. Eu só vou pro São Luís agora quando algum paciente meu interna. Aí eu vejo o meu paciente, mas já não faço mais parte da equipe aí não. Minha mãe, 87 anos, 18% da função do rim, controlando há 4 anos com dieta, fisioterapia.
Sofre de infecção urinária recorrente, com dor ao urinário, o que fazer? Marque uma consulta, Marluce, com o nefrologista, avaliar, entender o que pode estar acontecendo e traçar algumas estratégias para poder diminuir essas frequências de infecção urinária, tá? 4,4 de potássio, um potássio normal. Ana, tem que ver se você tem indicação de tomar bicarbonato, não é tomar porque quer, tá? Tem que ver se você tem acidez no sangue e precisa. É possível a nefropatia por IgA não estar ativa e você perder a função renal? Pode, uma obesidade, uma pressão alta, um diabetes, tudo isso podem fazer com que você perca a função renal, mesmo com uma IgA sem atividade. Mas tem que ter muita certeza que não tem atividade mesmo, viu? Vitamina C de lenta liberação sobrecarrega os rins? Eu particularmente não gosto, Ingrid. Vitamina C em excesso pode levar a um maior risco de cálculo renal. Então pode suplementar por um determinado tempo, uma pequena quantidade, mas o uso contínuo eu particularmente não recomendo. Eu particularmente não gosto por conta do risco maior de ter cálculo renal. Não existe vacina ainda, existem alguns tratamentos como suplementação de lisado de Escherichia coli, existem algumas injeções subcutâneas que a gente faz para tentar melhorar a imunidade, mas vacina mesmo ainda não está disponível. Não, cintilografia não prejudica o rim, viu, Mariana? Cintilografia é um marcador radioativo que não prejudica o rim. Pode ser cintilografia para tireoide, paratireoide, coração, rim. Esse é um contraste que não prejudica. Então é isso, pessoal. Quem quiser fazer parte da nossa comunidade para poder ter acesso a essas lives que não vão ficar mais gravadas, acesse a comunidade. Quem quiser assistir aos stories sobre os casos clínicos, acesse também novamente a comunidade, onde você vai ter acesso a uma plataforma com os vídeos, aos stories exclusivos do Close Friends e aos nossos encontros mensais, tá? Eu já deixei aqui na comunidade uma caixinha de pergunta para quem tiver dúvidas, eu poder tirar a dúvida de vocês e poder ajudar, tá bom? Agradeço novamente a todo mundo aí, espero que essa live possa ter sido útil a tentar tirar um pouquinho de dúvidas de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima live.